Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui na Academia da Palestra. Não deixe de se inscrever neste momento no canal. A sua participação e o seu like é importante para a gente continuar esses assuntos em torno da comunicação. E hoje o assunto é um bate-papo que tem tudo a ver com os desafios das pessoas e nas organizações que nós vivemos no nosso dia a dia. O assunto hoje é comunicação entre público e privado, entre público e a vida íntima. E para conversar com a gente, Maria José da Costa Oliveira e Daniela Kais. Eu inicio, claro, com a Zezé, que tem tudo a ver para falar sobre qual é a fronteira entre o público e o privado. Como que a gente está lidando? Qual é o cenário atual, Zezé? É um cenário que eu diria de desafio, né, Mari? Desafio para as pessoas, mas desafio também para as organizações. E quando a gente está falando de organização, eu estou falando de empresa, eu estou falando de organismos públicos, eu estou falando das instituições que compõem o chamado terceiro setor, todo tipo de organização, né? O que a gente tem é, assim, com o advento aí das redes sociais, né, tanto pessoas estão expondo a sua vida íntima na esfera pública, né? Como também elas recebem o impacto do que está acontecendo na esfera pública. A gente sempre recebeu esse impacto, né, do que está acontecendo na esfera pública na nossa vida, mas hoje isso é de forma mais intensa e muito mais acelerada, né? Então tem essa questão. Do lado das empresas, né, a gente também percebe claramente essa exposição, né, entre o que era da sua vida, vamos dizer assim, mais privada, na questão pública. Agora, resta saber, né, será que as empresas elas têm, de fato, ainda essa fronteira presente entre o que é privado e o que é público? Eu chego à conclusão que, enquanto as pessoas, elas podem, inclusive, fazer uma avaliação, e eu acho que é até um exercício importante, que a gente avalie até que ponto a gente quer expor as nossas questões mais íntimas na vida privada. Eu acho que a gente tem que ter critério para isso, e eu vou chamar a atenção de vocês, porque, inclusive, recentemente assisti um documentário que me chamou muita atenção, que é aquele Privacidade Hackeada. Atenção, dica da Zezé, anota. Foi até a recomendação de um amigo, né, o Marcelo Zanandré, que falou desse documentário que eu já tinha ouvido falar, mas ele me estimulou realmente a assistir, e eu fiquei realmente assustada, né, assustada porque essa exposição nossa, nós vivemos hoje um Big Brother, uma exposição tão intensa, né? E a gente já não tem mais o discernimento entre o que é privado e público. Então, a gente vive hoje um paradoxo, né? A gente pode dizer que a gente vive um paradoxo, que é o seguinte, de um lado, a nossa exposição cada vez mais intensa, né, na esfera pública, muitas vezes a gente não sabe analisar e equilibrar esse processo. E, de outro lado, a gente vive com uma necessidade de preservar o direito à privacidade. A gente está vivendo isso. Agora, e as empresas, será que elas têm essa privacidade? Eu diria que cada vez menos. Ela está se diluindo, essa fronteira entre o que é público e privado está se diluindo, de tal forma que ela está deixando de existir, né? E aí, eu também costumo sempre lembrar que antes, né, até nos períodos que eu comecei a trabalhar e tudo mais, era muito comum as pessoas dizerem assim, o segredo é a alma do negócio, né? O segredo era a alma do negócio. E eu ouso dizer que, na verdade, deixou de ser a alma do negócio o segredo. Quanto mais você comunica, a comunicação virou a alma do negócio. Sim, a comunicação, as pessoas, né? A alma do negócio são as pessoas que se comunicam, né, Zezé? Exatamente, né, Dani? Assim, a comunicação, ela só tem o sentido se ela envolver as pessoas, se ela tiver como propósito, né, as pessoas, que elas
possam estar juntas, que elas possam compartilhar, que elas possam trocar ideias, que elas possam evoluir a partir desse processo. Você tem toda a razão em levantar a questão das pessoas, mas a comunicação tem um papel imprescindível nesse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, olha só, se a gente for pensar na questão ainda das organizações, vem outro aspecto que a gente não pode separar. Quando eu penso na comunicação, nas políticas de comunicação que as organizações, né, colocam em prática, essas políticas elas precisam ser cada vez mais casadas com as políticas de responsabilidade social, ambiental, a governança corporativa, a compliance. Então, tudo isso, né, tem que ser muito casado. Por quê? Porque é o reflexo daquilo que a gente já destacou bastante, inclusive no primeiro episódio, né, do casamento entre o que eu pareço ser e o que eu sou, entre a ética e a estética. Então, isso é fundamental, é um grande desafio. E eu até colocaria aí, né, a partir dessas considerações, aí eu vou perguntar para a Dani como é que ela está enxergando, né, como ela está se vendo, inclusive, diante de toda essa exposição, né, da vida privada nas redes sociais. Como é que você avalia isso, Dani? Fala para a gente um pouquinho. Então, eu acho que as redes sociais, elas estão aí para o bem e para o mal, né? A gente vê, inclusive, no exemplo que você mesma deu do Big Brother, né? A gente vive um Big Brother constante, mas tem um lado positivo que quando a gente pensa que as pessoas são descobertas por seus desvios, por crimes, né? A partir dessas câmeras que estão espalhadas por aí, ou de gente que pega o celular e começa a filmar, de repente, uma cena, e aquilo pode ser a solução de algum crime, de algum delito, né? Então, é para o bem e para o mal. Eu acho que precisamos de muito critério, de muita cautela. Eu costumo ter tentar fazer essa seleção nas minhas redes, sou bem cuidadosa, mas não quer dizer que eu acerte sempre, né? Eu falo, quem está na chuva é para se molhar. E agora é um momento da gente aprender a entender esses mecanismos de exposição e proteção. O quanto eu quero me expor, o quanto eu devo me expor e até onde eu permito que isso aconteça, né? Então, tentar entender esses limites, eu acho que é crucial para que a gente possa conviver em rede social de uma forma harmônica, positiva, né, e que seja também saudável, né, porque o que a gente vê é muitas vezes uma loucura, né, é verdade. Uma coisa nonsense, fora da realidade, com exposição de coisas que levam outras pessoas a se frustrar, a não entender como é que a minha vida não consegue chegar nunca nessa cereja aí desse bolo, né? Então a gente... porque é aquela história, né? A gente quer mostrar a melhor foto, o melhor momento. Claro, por trás disso, as pessoas não sabem que não é toda essa ilha da fantasia, né, que está sendo pintada. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto, né? Acho que essa nuance aí precisa ser construída, né? Mas eu digo isso como uma internauta, como uma cidadã, né? E me pergunto, né? Como é que está sendo vista a diluição desses limites do público e do privado e como isso tem impactado e afetado a vida dos profissionais de mídia, hein, Mari? O que você diz? Na verdade, a gente percebe que tudo vira notícia, né? Vira notícia. E aí acabam confundindo e o público com o privado. A gente tem a questão das celebridades, dos políticos que intercalam e às vezes até acordos deixam de acontecer, soluções, né, diante de questões importantes, porque se mistura o pessoal e o público, né? Ou seja, a vida íntima do que se postou, do que se falou. Hoje a gente tem o Twitter, que é uma baita de uma ferramenta aí para você expor e a todos acabam falando as suas opiniões.
de vários acontecimentos. A gente tem um LinkedIn que traz também a questão do mundo corporativo, das organizações, as pessoas acabam até contratando por lá, e ao mesmo tempo a gente tem as redes sociais íntimas, vamos dizer assim, públicas, que acabam também sendo um critério de seleção, para contratação ou não. Eu já vi também, mostrando a questão da mídia, né, de fatos evidenciados a partir das redes sociais. Causas trabalhistas que foram derrubadas com argumentações de redes sociais. Então, essa vida exposta, que todos buscam, como às vezes você falou, a ilha da fantasia, que todo mundo quer estar lá, às vezes pode ser um problemaço, né, para a tua vida inteira, pode trazer isso. Então, para a mídia, eu acho que é um recurso que aumentou muito a questão, porque tudo vira notícia. A fronteira é muito tênue, é muito complicado a gente falar que existe essa fronteira entre público e privado, mas no meu caso, eu acho que está faltando a questão de analisar. A análise, gente, está faltando debate, como a gente faz aqui nesse canal. Conversar, como vocês falaram, a gente vai ter que estar na chuva para se molhar, e a gente vai ter que se molhar mesmo e tentar entender essa questão. Zezé, mudou muito? Mudou, né? Tem mudado muito. A questão da comunicação nesse cenário de diluição do público e do privado. E aí eu estava aqui pensando também no nosso episódio que tratou de reputação, e que nessa exposição aí, olha o cuidado que tem que se ter com a questão da reputação, a reputação de indivíduos, a reputação de organizações, né? E é por isso mesmo que a comunicação, ela tem que ser exercida com muita responsabilidade, né? E ela tem que ser, inclusive, assim, um reflexo de algo que também a gente já tratou, que é a empatia, né? De saber também ouvir, na verdade, assim, ouvir muito mais do que falar, né? Aliás, eu vejo assim, que seja do ponto de vista das pessoas, seja do ponto de vista das organizações, hoje a gente está diante de um grande desafio, que é o seguinte: nós experimentamos e hoje a gente tem uma necessidade, a gente deixou aflorar uma necessidade de exposição pública, né? Hoje isso está muito aflorado. Só que chega um momento que nós agora temos que aprender a ouvir, aprender a observar. Menos exposição e mais observação, mais escuta, mais critérios com tudo aquilo que a gente vai colocar, porque até na hora que eu me manifesto, né, mesmo que eu não esteja numa condição só de escuta, mas mesmo quando eu me manifesto, eu tenho que ter o cuidado, eu tenho que me colocar no lugar do outro sempre, né? Então, eu acho que esse aí é um grande desafio que a gente tem diante desse cenário atual. E, ao mesmo tempo, eu lembro que tudo o que é compartilhado, o que é exposto, né, publicamente da sua vida íntima, reflete o que você é, o que você consome, o que você lê, o que você acompanha, o que você acredita, o que você compartilha. Então, tudo que estiver relacionado nas suas publicações, na sua exposição, vai refletir o teu papel como consumidor, como cidadão, né? Eu acho que é por aí essa nuance, né, Dani? A gente vê hoje muitas diferentes redes sociais e exposições diferentes, o que acaba ajudando, mas também atrapalhando bastante, né? Porque nós estamos nos construindo, né? A imagem está sendo construída, essa comunicação e essa fronteira entre público e privado, tudo em construção por meio de uma ferramenta relativamente nova para todos nós, que são as redes sociais. Então, da mesma forma que antes nós éramos cobrados por aquilo que nós fazíamos da porta da casa para fora, agora a gente também é cobrado da porta da casa para dentro, né? Tem verdade. toda essa construção sendo feita
E é importante, sim, ter cuidado, porque eu não posso achar que, eu vou fazer uma brincadeira e todo mundo vai entender como uma brincadeira, né? Tem uma hora que perde o controle, as coisas vão para um terreno que a gente não consegue mais ter esse controle, ter as rédeas da situação. E lembra também aquela questão de que uma palavra tem um significado para mim, pode ter um significado diferente para o outro, que também foi assunto do nosso... Sim. A gente vai construindo significados e eles vão grudando na gente, assim, né? A gente vai sendo impregnada dessa comunicação. Então, é preciso muita responsabilidade, né? E à medida que eu tenho mais liberdade, eu tenho mais responsabilidade. E eu acho que falta um equilíbrio, porque vocês não estão cansadas de ver gente que só posta o cachorro, só o filho, só o prato da comida, e o dia a dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa questão também tem que ser alinhada. Ou então aquele que pega a rede mais corporativa, minha empresa é o máximo, só minha empresa, aquela puxação de saco que não leva a nada. Está faltando, gente, análise, está faltando equilíbrio, está faltando conteúdo. Por isso que esse canal é para você participar, exatamente. Deixe sua opinião aqui. Eu diria que a gente tem um terreno, né, ainda, uma longa caminhada para conseguir entender muito bem como se constrói isso, como se comportar, o que mostrar, o que proteger, né? Mas eu quero dizer que eu estou bastante esperançosa, que eu acho que nós estamos num momento muito propício, nós estamos tendo a chance de aprender, né? Então, é muito importante esse momento que a gente está vivendo, saber aproveitar isso. Concorda, Zezé? Eu também concordo. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de aprender tanto, né? Só depende da gente estar aberto para esse aprendizado. Isso. Mas tem muito que a gente pode aprender, evoluir com tudo isso. Eu também compartilho com você, Dani. Eu acho que a gente tem que ter esperança de que as coisas chegaram assim num ponto que a gente precisa, né, aprender a lidar com tudo isso, aprender a se colocar, a trazer mais essa questão da empatia, da responsabilidade, da escuta, né, para o nosso dia a dia mesmo. Exatamente. Eu vou deixar agora para a gente encerrar, para você que está aí acompanhando aqui até o final desse vídeo. Zezé, qual é a dica para quem quer ficar entre o público e o privado? É só o equilíbrio? É equilíbrio, é coerência, né? Coerência, isso. É uma palavra-chave que aí eu vou resgatar como exemplo algumas empresas, até que eu cheguei a fazer uma pesquisa, e que muitas vezes recebiam até prêmios, né, por ter a empresa responsável do ano, melhores empresas para se trabalhar, a empresa... As 10 mais. As 10 mais, o exemplo de sustentabilidade, e que muitas vezes você vai verificar esse tipo de ação é mais o foco de chegar no consumidor, no cliente, nos acionistas, e pouca importância se dá, por exemplo, para outros grupos, né? A gente chama de públicos, mas eu nem gosto muito de ficar classificando em janelinhas, porque até a gente resgata o fato de que cada um de nós exerce diferentes papéis na sociedade, né? E se eu exerço diferentes papéis da sociedade, eu não estou só numa janelinha, eu estou em diversas janelinhas. A relação que, por exemplo, eu mantenho com uma empresa, se eu sou funcionária da empresa, eu também posso ser membro da comunidade, né? Eu posso ser, às consumidora. vezes, uma consumidora da empresa. Uhum. Então, se a empresa tem um tipo de comportamento, uma atitude incoerente entre os seus diferentes grupos, né? Isso vai aparecer, isso vem à tona, né? Isso não deixa não vai escapar, porque é aquela história, eu tenho que casar cada vez mais o que eu sou com o que eu pareço ser. E essa relação, ela tem que ser estabelecida com responsabilidade em toda a cadeia de relacionamento de uma organização. E isso também vale para as pessoas. Eu sou muito legal com quem me interessa,
mas a partir do momento que a pessoa deixou de ser interessante, não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi, deixou de ser interessante, então aí você não precisa dar mais importância, né? Então, voltar o relacionamento e a comunicação é imprescindível sempre. Exatamente. Dani, equilíbrio, responsabilidade e coerência. E para você? Respeito. Eu acho que é importante que a gente consiga alcançar isso nas relações profissionais, e isso transcende o pessoal, né? Acho que vai para a relação com o consumidor, para a relação com parceiros, com fornecedores, enfim, a ética e o respeito, a cidadania, tudo isso faz parte desse engendramento de público e privado. E encerrando, a gente tem bons profissionais para ajudar, viu? A entender, a orientar, a participar, a trabalhar. Então procura, tá? Procura. A Academia da Palestra está com um monte de profissionais assim para poder te auxiliar. E uma delas, Maria José da Costa Oliveira e Daniela Kais. Recados finais. Para quem vai o recado hoje, Dani? Bom, vou dizer que a Zezé é o concurso, tá? Vou levantar a bola e ó. Só você. Bom, eu acho que a gente tem que agradecer, sim, as pessoas que estão entrando no canal, deixando like, comentário. Eu teria que ter trazido uma cola e eu não trouxe, então eu vou lembrar dos amigos, dos familiares e de uma amiga que eu vi lá um comentário bem bacana, que é a Ana Silvia Rocha, que é uma professora de italiano muito legal, que eu admiro e que está seguindo a gente. Uma honra, Ana. Obrigada. Ótimo. Um abração para ela. Zezé. Eu também estou com dele. Eu tenho que trazer uma cola, mas a gente está realmente muito, assim, nós três muito felizes, né, com o fato de que tem tido essa repercussão, de repente, esse apoio todo, né? Acolhimento. Acolhimento, nossos familiares, parentes, mas amigos, pessoas. Eu tenho um arsenal aí de ex-alunos, muito, muito gratificante, né, colegas? Então, eu quero agradecer. Lógico, a gente recebeu alguns comentários, né, principalmente aí do último, por exemplo, uma amiga chamada Cibele Borges, o Marcelo Zano André, que eu mencionei aqui, o Beto, né, que a gente conhece tanto. Enfim, eu vou começar a mencionar os nomes, mas eu vou me perder, porque tem muito mais. Então, a próxima vez a gente traz. É isso aí, só para lembrar, porque eu sei que muita gente está trazendo comentários pelo WhatsApp, está trazendo também por telefonemas, por esses encontros virtuais que a gente está tendo também. Então, para você... Só queria lembrar também, tem o André Adib, que também me falou, só lembrar que ele fez um elogio bastante legal para nós três. Exatamente, a listinha vai aumentando. E para esses novos amigos, né, que nós trouxemos e que estão curtindo o nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e não deixe de seguir, hein? Entre telas aqui na Academia da Palestra. Semana que vem tem um novo programa e você, claro, é nosso convidado. Tchau, tchau. Tchau, meninas! Tchau, obrigada!